Certamente você deve conhecer algum cristão que ele só consegue falar ou pensar em política. Certamente você deve conhecer algum cristão que nas redes sociais dele, ele só consegue postar a respeito dos acontecimentos atuais na política do nosso país. Certamente você conhece algum cristão que em uma conversa, em um bate-papo, ele só consegue discorrer aquela conversa, aquele bate-papo em torno da política. Certamente você conhece algum cristão que tudo para ele está ligado à política do nosso país, quando na realidade a igreja não foi chamada para ser politizada. Grava bem essa frase. A igreja não foi chamada para trazer a política para dentro dela. A igreja foi chamada para sacerdotar a política. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é muito importante para que entendamos o que está acontecendo hoje na vida dos cristãos que só pensam em política e a posição da igreja no tempo que nós estamos vivendo e a posição da igreja para os próximos anos que nós vamos entrar. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante que você entenda a minha fala no início do vídeo. Nós, os cristãos, não fomos chamados para sermos alienados. Se você é um cristão, você precisa saber o que está acontecendo na política ao redor do mundo, na política do nosso país, e ser uma pessoa informada a respeito das coisas que estão acontecendo é sim muito importante. Agora, se você passa mais tempo assistindo canais de política, assistindo os jornais de política, do que olhando para o jornal do hoje e do amanhã, que é a palavra de Deus, significa que você não entendeu o que é a Bíblia na sua vida. Faça uma conta aí. Senta, pega um lápis ou pega uma calculadora e faça essa conta. Você passa mais tempo meditando na palavra, assistindo ministrações, ou você passa mais tempo lendo e assistindo coisas a respeito de política? Se essa conta, ela der uma conta maior, ou a soma maior do seu acompanhamento for mais para a política, significa que você não entendeu ainda o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Não adianta inventar nenhuma desculpa, porque se você tem tempo para assistir um canal que fala a respeito de política, com certeza esse tempo poderia estar sendo investido em coisas do Senhor, na palavra de Deus, na meditação e coisas nesse sentido. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque eu, Paulo, no ano de 2020 e 2021 e também um pouco do ano de 2022, foram os anos da minha vida em que eu mais acompanhei política. Eu sei de tudo o que estava acontecendo na política, tanto na mídia tradicional e também tanto o quanto eu acompanhei as mídias alternativas. Você não pode ter uma fonte única de informação, porque hoje a maior parte das fontes de informações são fontes tendenciosas. Seja para um lado que favorece a igreja, ou seja para o lado que não favorece a igreja. O fato é que, nesses anos que eu acompanhei a política, eu consegui ver como muitos cristãos são tendenciosos a idolatrarem homens e a idolatrarem sistemas. Agora, queridos, nós não podemos ser alienados. Só que você precisa entender que a igreja, ela não foi chamada para ser politizada. A igreja foi chamada para sacerdotar a política. E o que isso significa? Significa que você, como um bom cristão, tem que entender que são os políticos que têm que procurar a igreja e não a igreja procurar os políticos. Agora, a igreja de Jesus Cristo, ela passou a maior parte do tempo, nesses anos em que a política estava no ápice, nesses anos em que a política estava nos principais telejornais, nas principais mídias do país, muitos cristãos deixaram de lado o principal propósito do evangelho para acompanhar a política. Vou repetir, Deus tem seus políticos dentro da política. Deus tem os seus servos, que não são aqueles que servem a Deus, mas são aqueles que são escolhidos por Deus, mesmo sendo ímpios, que vão cumprir os propósitos de Deus, mesmo não tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Muitos são servos do Senhor que seguem a palavra de Deus, mas muitos são escolhidos por Deus apenas para cumprir um propósito, como foi o caso do rei Ciro. Lembra do rei Ciro? O rei Ciro, o rei Nabucodonosor, foram homens que não eram servos do Senhor e foram escolhidos para cumprir um propósito de Deus. Esse é o ponto. Existem servos do Senhor que estão dentro da política, que são homens que vão orar naquele lugar, são homens que vão ser a igreja dentro daquele lugar, mas a instituição igreja não foi chamada para ser politizada. Os políticos que têm que sentir a necessidade de buscar a igreja, porque Deus precisa comandar esse país com seus princípios e com seus propósitos. Então, todo cristão, ele tem que ser atualizado e não tenha apenas uma fonte de informação, tenha várias fontes de informações e não tenha um político não tenha um político de estimação. Todos os homens que estão hoje na política, todos os homens que passaram pela política são homens fracos e falhos e certamente em algum momento vão te decepcionar. Agora, como no passado, os políticos na época bíblica, na época dos profetas, os políticos procuravam a igreja, os políticos procuravam os profetas não se rebaixavam, querendo dar mais atenção para a questão política do que propriamente para os propósitos que Deus ia cumprir através de seu povo. Nós vamos ler hoje, nós vamos meditar hoje a respeito do que aconteceu na época do profeta Micaías. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aliança que o rei Josafá fez com o rei Acabe, toda uma situação política, e o profeta Micaías, representando a igreja viva, representando a igreja acordada, foi um profeta que estava conectado com Deus, enquanto muitos profetas estavam inseridos na política e estavam mais distraídos com o que estava acontecendo no palácio, muito mais distraídos com o que estava acontecendo ali no governo do que propriamente conectados com Deus. Então vamos iniciar, vai lá comigo, 1 Reis capítulo 22, nós vamos ler primeiro a partir do versículo 1, que diz assim: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Primeira coisa, nós precisamos entender que na época do rei Acabe, na época ali dos profetas, na época de Elias, na época de Eliseu, as nações ainda conflitavam muito, ainda guerreavam muito em busca de territórios. Nós estamos vendo aqui um momento de paz, um momento em que a nação de Israel estava em paz, mas ainda assim o rei de Israel estava em busca de mais territórios. Olha o versículo 2 confirmando. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Segunda coisa, nós vemos aqui o rei Josafá, um homem de Deus, um servo do Senhor, indo encontrar o rei Acabe. Como você conhece a história, o rei Josafá era um homem de Deus, era um servo do Senhor, fiel à palavra de Deus, promoveu ali uma restauração em Judá, mas ele foi se encontrar com o rei Acabe. Você conhece o rei Acabe era um rei ímpio, se casou com a pior mulher do mundo, se casou com Jezabel, uma mulher feiticeira, uma mulher que financiava ali os profetas, os falsos profetas, e financiava também profetas de religiões que não procediam do Senhor. Só que você precisa entender uma coisa, queridos. Eles estavam vivendo aqui o período do reino dividido. Eu canso de falar aqui da história de Israel. E aqui eles estavam vivendo o período do reino dividido. Você lembra de toda a história? O rei Salomão pecou. Quando o rei Salomão pecou na sucessão do trono do rei Salomão, Roboão, filho de Salomão, assume o trono. Deus quebra o reino de Israel, as 12 tribos são rompidas, 2 tribos vão para o reino de Judá e 10 tribos vão para o reino do norte, chamado ali da capital Samaria, né, o reino de Israel. Eu sempre falo aqui da divisão, da quebra do reino. 2 tribos seguem a linhagem de Davi e as outras 10 tribos têm toda ali uma história e depois se mistura com os povos. Quando nós falamos do rei Josafá, nós estamos falando do rei do reino do sul. Josafá era o rei de Judá. Quando nós falamos do rei Acabe, nós estamos falando do rei Acabe, que era o rei de Israel, o rei que estava ali sobre as 10 tribos. Grava bem isso. Reino do sul, estava ali Josafá. Reino do norte e o rei Acabe. Por que é importante entender isso? Porque existem muitos pregadores, muitos teólogos
que criticam Josafá porque ele estava ali visitando o rei ímpio Acabe. Presta bastante atenção aqui. Aos olhos de Deus, a nação de Israel, o reino do norte, com o rei Acabe no comando, era uma nação irmã de Judá. Judá, em boa parte dos reis, seguiu ali os caminhos do Senhor, só que todos os reis do outro lado não serviram ao Senhor. Só que Deus, ele sempre tratou a nação de Israel, cujo rei era Acabe até então, Deus sempre tratou a nação de Israel como uma nação irmã de Judá. Então não era algo anormal. Josafá, ele não fez nada de errado, ele foi visitar o rei Acabe porque eram nações irmãs. Houve ali o rompimento, mas eram nações irmãs. Tanto que você vai ver em vários momentos Deus repreendendo Acabe, Deus repreendendo outros reis de Israel, dizendo: por que você está consultando outros profetas, outros deuses? Por acaso não há rei em Israel? Não há Deus em Israel? Então Deus, ele sempre tratou o reino do norte, aquelas 10 tribos, né, que estavam ali sob o domínio de Acabe, Deus sempre tratou como uma nação irmã de Judá. Você vai ver vários textos Deus falando Judá e Israel, Judá e Efraim, nações irmãs. Em determinados momentos nós vamos ver Deus chamando até Edom, uma nação ímpia, uma nação que só servia a deuses, e até hoje Edom só serve um Deus que não é o Senhor verdadeiro, mas até hoje, e naquela época, Deus tratava até Edom como uma nação irmã. Agora, não era anormal, então Acabe, Josafá sai de Judá e vai se encontrar com o rei de Israel, o rei Acabe. A grande questão é, será que Josafá se deixaria corromper? Será que por causa da aliança com Acabe, Josafá faria Judá se desviar dos caminhos do Senhor? Continua lendo o texto aí, eu estou falando sobre aliança política. Aliança política, aqui é uma aliança política e não uma aliança para tratar sobre as coisas de Deus. E muitas vezes Deus usa uma nação ímpia para abençoar uma nação justa. Muitas vezes Deus usa o ímpio para abençoar o justo. Deus pega os recursos do ímpio para abençoar aquele que é justo. Olha o versículo 3. Disse o rei de Israel é Acabe, disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Remote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Presta atenção aqui. O rei Acabe estava recebendo a visita do rei justo, o rei Josafá. Só que ele começa a conversar ali com seus servos, com seus criados, dizendo: olha, nós estamos há 3 anos em paz, mas nós deveríamos ir buscar o território de Remote Gileade. Por quê? Esse território de Ramote Gileade, ele deveria ser nosso. Ou seja, o rei Acabe já estava pensando na conquista de território, ou seja, o avanço para a conquista de coisas terrenas. E não trate aqui o rei Acabe como um rei que não faz parte da igreja. Rei Acabe é a igreja desviada, é a igreja que está se casando com uma prostituta, mas não é Acabe, não é povo ímpio. Acabe é a igreja. Você vai ver em muitos momentos Elias, Eliseu sendo usados por Deus para dizer para Acabe: se corrige, se conserta, você está andando no caminho de seus pais, você está andando no caminho de Jeroboão. Acabe é a igreja. O grande problema é que Acabe se torna uma igreja desviada. Agora, Acabe está pensando no avanço na conquista territorial, na conquista terrena. Quando Deus, antes de nós conquistarmos as coisas terrenas, ele pede primeiro o avanço espiritual. Agora olha só o versículo 4. Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Então, queridos, nós lemos aqui o rei Acabe ali falando a respeito de uma conquista de um território, um avanço para uma conquista terrena. O rei Josafá, nesse versículo que você está vendo aí na tela, ele diz assim: olha, vamos lá, nós somos nação irmãs, nós somos irmãos porque a nossa nação descende do mesmo lugar, da mesma raiz. Agora, presta atenção aqui. O erro de Josafá não foi encontrar Acabe, não foi ter aliança
política para trazer benefícios de ajudar, benefícios financeiros, benefícios ali de território. O erro de Josafá não foi esse. O erro de Josafá foi se aliar para a conquista de territórios sem consultar ao Senhor antes. A grande questão aqui não é Josafá ter ido visitar Acabe. Não é você frequentar a mesma comunidade, a mesma congregação de um irmão que você sabe que está errado, que está em pecado. A grande questão é se o pecado daquele irmão está prejudicando o propósito principal ou se o pecado daquele irmão está te conduzindo para um caminho que não procede do Senhor. Certamente na sua congregação, certamente no grupo que você frequenta, você deve saber de alguma história, de algum irmão, de alguma irmã que não anda da maneira correta. Era exatamente o que Josafá sabia. Só que nós estamos indo para uma guerra juntos. O Senhor precisa ser consultado porque a aliança política, ela se torna crucial aqui quando vocês vão agir juntos. Agora, você não pode ir para uma ministração ao lado, ou fazer uma aliança para uma ministração ao lado de uma pessoa que está em pecado, por exemplo. Você consegue entender aqui que Deus ele vai tratar depois de maneira diferente com Acabe e ele vai tratar de maneira diferente com Josafá? Então, grava bem isso. A aliança para trazer benefícios ao principal propósito está tudo bem, está tudo ok. A grande questão é se isso não vai te levar a se corromper ou se não vai atrapalhar o propósito principal. Continua aí comigo. Olha só agora o versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Aqui nós vemos um homem de Deus, um homem sério na presença de Deus, Josafá. Olha, estou aqui como um rei irmão, mas você está me chamando para um trabalho, você está me chamando para um conflito, nós precisamos consultar ao Senhor. Você percebe aqui que Acabe estava pensando em conquista de território, estava pensando em avanço de território, coisas da terra, e Josafá estava pensando em avanço espiritual? Consulta a palavra do Senhor. Olha o versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então aqui tinha ali os profetas, que eram os profetas do próprio rei Acabe. E aqui entra, queridos, o início do vídeo que eu falei a respeito da política. Ali no reinado de Acabe, tinham os profetas que eram profetas feiticeiros. Eram homens de outras religiões, sacerdotes de outras religiões, que eram pagos por Jezabel. Aqui não. Aqui eram profetas que deveriam ser profetas do Senhor, que deveriam ser igreja, mas eles estavam mais preocupados em profetizar coisas que agradariam ao rei do que propriamente aquilo que era a vontade do Senhor. Outro detalhe, os profetas do Senhor, eles não deveriam ser funcionários do rei. Os profetas do Senhor, eles tinham que estar conectados com Deus, afastado com uma distância segura do palácio, para que quando o rei quisesse saber a respeito das coisas do Senhor, o rei ia procurar o profeta. Os profetas que estavam ali, que eram os profetas, os 400 profetas do rei Acabe, eram aqueles que não tiravam os olhos da telinha da política. Eram aqueles que deveriam ser servos do Senhor, conectados com Deus, porque a política que tem que procurar o sacerdote, a política que tem que procurar o servo do Senhor, e não o contrário. E todos aqueles que se preocupam mais com o que está acontecendo no palácio, no congresso, são aqueles que não entenderam que a igreja tem que ser uma igreja forte, porque chegará o tempo em que os verdadeiros do Senhor que estão na política vão procurar a igreja. Agora, se você se preocupa muito mais em assistir matérias a respeito de política, jornais, e não está meditando na palavra, não está buscando os propósitos junto com os servos do Senhor, não participa de reuniões de oração, não tem vida de oração dentro da sua própria casa, não assiste ministrações, significa que você está mais preocupado com o que está acontecendo no palácio do que propriamente o que está acontecendo com as coisas do Senhor. Agora, os profetas não são funcionários do governo. Os profetas, a igreja, não são funcionários do rei.
o rei que tem que procurar os profetas. A igreja não deve ser politizada. A igreja deve sacerdotar a política. O que é sacerdotar? Sacerdotar é olhar para a demanda que está acontecendo com o povo, com os políticos e apresentar essa demanda a Deus. Os profetas que têm que ser procurados para apresentar essas demandas a Deus, e não o contrário. E como nós vemos aqui, os profetas do rei Acabe dizendo: sobe porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Você percebe que os profetas estavam ali para profetizar aquilo que era a favor do rei? Os versículos seguintes confirmam isso. Mas Josafá, que era um homem que estava conectado com Deus, um homem que estava conectado com a palavra de Deus, ele diz assim no versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Você percebe que nem toda palavra favorável é realmente a palavra que vem do Senhor? Josafá discerniu 400 profetas falando a mesma coisa, dizendo: não, é isso mesmo, vai lá que você vai conquistar Ramote Gileade, vai lá, você vai ter um avanço, uma conquista terrena. E Josafá, ele ficou ali por quê, queridos? Porque aquele que tem o discernimento do Senhor, aquele que é a igreja do Senhor, ele sabe que quando a mensagem é favorável demais, sabendo que o rei Acabe era um rei ímpio, era um rei que seguia ali os mandos de sua esposa Jezabel, que seguia ali os profetas, e acontecia ali vários desvios na nação de Israel sob o comando de Acabe. Josafá sabia. Agora, ele pergunta: não há nenhum profeta do Senhor? Não há mais ninguém do Senhor para que possamos consultar? Olha o versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Deus levanta os profetas, aqueles que não vão se dobrar ao sistema. E por que eu estou falando isso? Porque, queridos, nós vemos aqui o rei Acabe dizendo a Josafá: tem mais um aí, tem mais um profeta aí, só que esse profeta ele só profetiza catástrofe. Queridos, em vídeos anteriores eu falei a respeito do Principado da Grécia. Quem é o Principado da Grécia? Se você lembrar muito bem a profecia dada a Daniel a respeito do tempo do fim, Daniel ele jejua aqueles 21 dias para receber as revelações no tempo dele, só que quando o Principado da Pérsia ele é vencido e a revelação chega até Daniel, quando a mensagem é entregue a Daniel, o anjo diz assim para Daniel: olha, agora eu vou voltar porque eu ainda tenho o Principado da Grécia para enfrentar. O Principado da Grécia está falando a respeito do reino que sucederia, o reino que sucederia anos após aquela situação, que foi o reinado de Alexandre o Grande, o Principado da Grécia. Quando um rei assume uma nação, um principado fica sobre aquela nação. Se é uma nação do Senhor, são principados e potestades do Senhor. Se é uma nação ímpia, os principados e potestades são malignos. Mas uma nação sempre fica sob ela um principado. Agora presta atenção nisso. O Principado da Grécia, ele está até hoje na maior parte das nações do mundo. E essa situação aqui do rei Acabe de Josafá explica isso. O Principado da Grécia é aquele principado que estabelece a filosofia grega, ou a filosofia que coloca o homem no centro de todas as coisas. São aquelas mensagens, são aquelas pregações que são pregações positivas. Você conhece aí os pregadores coachings, os pregadores que só falam do amor, os pregadores que só pegam você no colo e dizem: fique do jeito que você está mesmo, porque independente do que você faça, Jesus te ama. As mensagens coaches, as mensagens de vitória, aquela irmã que fica com aqueles cílios com filtro em redes sociais, só falando coisas positivas, aquele pregador que fica adivinhando chave, o Principado da Grécia, que é o principado que só fala coisas positivas. Agora, é bem verdade que aqui, na época de Acabe, ele está vivendo muitos anos antes da época do profeta Daniel. Mas esse principado que só fala coisas boas é um principado que está atuando até hoje, no período em que nós estamos vivendo. Nós vivemos em uma cultura basicamente grega. A filosofia domina. Os argumentos até da teologia, são muitos dos argumentos teológicos a respeito do final dos tempos, é inspirado em coisas da filosofia. Nós vamos ver que a maior parte do que a igreja hoje acredita a respeito do final dos tempos é inspirado pela filosofia. Quando, na realidade, Deus está pedindo para o seu povo: olhe para a palavra de Deus. Outro detalhe aqui, nós vemos que o rei Acabe, ele acaba falando mal do profeta Micaías.
E queridos, todo aquele que é servo do Senhor, ele não ignora a mensagem que é contrária. Ainda que pareça estranha a mensagem que é contrária, se você receber uma palavra contrária, não rejeite de cara. Vá com o seu joelho no chão, ore, busque a presença de Deus para saber se essa mensagem contrária ela é verdadeira. Eu lembro em um dia que eu fui ministrar uma palavra em um lugar, e uma pessoa, quando eu acabei de ministrar a palavra, ela pegou o microfone e despregou tudo que eu tinha pregado, e falou que eu estudava demais, falou que a igreja não estaria na grande tribulação, e que a igreja será arrebatada de maneira secreta, isso não importa, porque cada um tem sua visão teológica, desfez tudo aquilo que eu tinha falado diante de uma congregação. Por quê, queridos? Porque não era uma palavra de conforto, não era uma palavra de consolo. Todas as vezes que você vê pessoas negando a palavra a respeito de um conflito que está se aproximando dessa terra, significa que a maior parte dessas pessoas estão debaixo de um principado ou estão acostumadas com as mensagens vindas e inspiradas desse principado da Grécia. Agora, Josafá ele diz para o rei de Israel, não fale mal do profeta, não é assim que se fala. Por quê, queridos? Porque para eles, o profeta Micaías poderia ser uma palavra realmente de Deus. Continua seguindo o texto aí. Versículo 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Você consegue olhar aqui e ver toda aquela suntuosidade dos reis ali em seus tronos, os profetas profetizando e tudo aquilo vindo em favor do rei Acabe, dizendo que ele ia vencer e tudo mais? Nesse meio tempo, mandam chamar o profeta Micaías, que era a única mensagem contrária a respeito da expectativa do rei Acabe. Só que Josafá estava com o pé atrás, dizendo, será que esse profeta Micaías, ele não está falando da parte do Senhor? Todo servo do Senhor não toma nenhuma atitude precipitada. Você precisa meditar na palavra de Deus para saber se é realmente aquilo que vai acontecer. Queridos, a igreja passará pelo período da grande tribulação. E nos próximos anos, nós vamos ver essa igreja sendo preparada. Deus está levantando um povo com a mensagem para que a igreja se prepare, mas a maior parte dos cristãos estão mais preocupados com a política do que propriamente com a preparação que nós devemos fazer. Continua o texto aí comigo. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todo os consumir. Você percebe aqui que até um cenário foi montado para legitimar aquilo que estava sendo falando? Profetas com chofar, com chifre, estava ali sendo tocado o chofar dizendo, olha, está aprovado diante do Senhor. Todo um cenário religioso para aprovar aquilo que os políticos estavam fazendo, aquilo que os políticos estavam querendo. Quando, na realidade, a igreja não foi chamada para ficar na barra dos políticos. A igreja não foi chamada para ficar com o olho na tela, com a expectativa de que a vitória, de que a bênção venha da política. Na realidade, o nosso país é um país idólatra, o nosso país é um país que finge que serve ao Senhor, quando, na realidade, a maior parte dos cristãos são cristãos idólatras, são cristãos que ficam ostentando aquilo que ganharam, são cristãos que não oram, que não meditam na palavra de Deus, e Deus estará enviando algo tenebroso para preparar principalmente a igreja brasileira, porque a igreja brasileira, ela quer uma palavra que console os corações e que esta palavra venha de uma bênção política. Deus não está chamando a igreja para conquistar um território terreno. Deus não está chamando a igreja para avançar em territórios aqui na terra. Deus está chamando a igreja para avançar espiritualmente. Agora presta atenção no versículo 12. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mais uma vez, todo aquele cenário aquele cenário religioso montado para testificar aquilo que Acabe tinha no coração. Você percebe que no início do texto Acabe disse, nós temos que conquistar Ramote Gileade. Ele estava conjecturando, conversando ali com seus servos. E ele olha para o rei Josafá, você vai comigo? Eu quero conquistar. Se Josafá não fala para consultar ao Senhor, tudo isso aqui nem estaria acontecendo. Então, Deus
chama a igreja para estar conectada com Deus e a política que tem que procurar a igreja, e não o contrário. Agora, a partir do versículo 13, nós vamos ver aqui uma situação muito importante. Por quê? Porque Deus, ele coloca uma mensagem dura no coração de um homem, e nós vamos ver isso acontecendo nesses próximos dias, nesses próximos meses, nesses próximos anos. Um grupo menor, a minoria, poucos servos do Senhor, profetizando aquilo que está no coração do Senhor e que vai desagradar a maior parte dos cristãos. A maior parte dos cristãos, eles querem, fala de amor, fala de bênção, fala da igreja, quando na realidade Deus está dizendo, vai vir uma guerra e a igreja precisa se preparar. Vai vir um conflito e a igreja precisa se preparar. Vai vir mais uma crise geral de saúde e a igreja precisa estar bem espiritualmente. Olha o versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma vos predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. O mensageiro foi buscar Micaías, e ele diz, olha, tá todo mundo profetizando coisa boa. Os 400 profetas estão profetizando coisas boas. Faz favor, Micaías, profetiza coisa boa também. Você percebe, queridos, o grande perigo de você acompanhar mais o palácio, acompanhar mais o Congresso, acompanhar mais a política do que estar conectado com Deus? Aqueles que estão mais conectados com a tela, com os jornais, com a política, eles vão tender a achar que a vitória virá do Congresso, que a vitória virá do palácio, quando na realidade Deus ele primeiro corrige o que está errado na nação e a vitória vem do povo de Deus, a vitória vem da igreja. Primeiro tem um avanço espiritual para depois vir o avanço territorial. Agora, Micaías é intimado para falar aquilo que o rei gostaria de ouvir. Olha o versículo 14. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Micaías aqui, ele fala o que o rei queria ouvir. Agora olha que interessante, queridos. Olha o versículo 16. O rei lhe disse, presta atenção, é Acabe dizendo para Micaías. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ué, como assim? O profeta Micaías tinha falado a mesma coisa que os profetas tinham falado. Vai, você vai vencer. Só que, queridos, esse texto que está aí na tela, ele nos mostra que Micaías ele fala de maneira irônica. Por quê? Porque Micaías ele sempre falava contra Acabe, porque Acabe não servia ao Senhor. Aqueles que estão mais conectados com o Congresso, com o palácio, eles não entendem que se não houver uma correção primeiro dos políticos, não adianta. A bênção a bênção não virá da parte política. A bênção vem de uma reforma espiritual. Agora Deus não quer mais uma reforma, mas a bênção ela vem de uma restauração espiritual para que a nação se arrependa de seus pecados. Aí sim, as conquistas territoriais na parte física vai acontecer. Só que Micaías ele fala de maneira irônica. E quando Micaías fala de uma maneira irônica, o rei Acabe, ele percebe, fale a verdade, porque você não acredita no que os profetas estão falando. Queridos, não adianta. Ou você faz parte dos que profetizam a verdade de Deus, ou você faz parte daqueles que só acompanham política e querem notícias boas. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque nós vamos falar no próximo vídeo, nós vamos dar continuação no próximo vídeo, que é exatamente esse momento em que Deus dá a revelação ao profeta Micaías. Micaías era um homem que sabia o que estava acontecendo no palácio, ele sabia quem era o rei Josafá, ele sabia quem era o rei Acabe, o rei que estava intimando ele ali. Só que os profetas verdadeiros do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, não tem políticos de estimação. Não estão mais conectados com o palácio, não estão mais conectados com o Congresso, não estão mais conectados com a política de seu país do que estão conectados com o trono. A igreja verdadeira do Senhor está mais conectada com o trono do que com as notícias políticas. E no próximo vídeo eu vou estar falando a respeito dessa situação de Micaías com os dois reis e o perigo que a igreja vive
se ela ficar mais acompanhando a política do que propriamente aquilo que vai acontecer e que Deus já está revelando nos próximos dias, talvez nos próximos meses, com certeza nos próximos anos. Situações difíceis vão acontecer para que a igreja esteja no local correto, fazendo aquilo que o Senhor quer, porque a igreja está sendo preparada para o período mais escuro de sua história. Na verdade, não é o período mais escuro da história da igreja, é o período mais escuro da história deste mundo e o período mais glorioso da história da igreja. Fica comigo aqui, no próximo vídeo nós vamos dar continuação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, eu te aguardo na próxima meditação.